Vamos embarcar em uma viagem no tempo para descobrir a fascinante história do computador. Preparem-se para ver como tudo começou com simples cálculos e evoluiu para as poderosas máquinas que usamos hoje. As primeiras máquinas de calcular. Primeiras máquinas de calcular desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da matemática e da computação. Desde os primórdios da civilização, a necessidade de realizar cálculos complexos levou à criação de dispositivos que facilitavam esta tarefa. Ábaco. Um dos primeiros dispositivos conhecidos é o ábaco, que remonta a cerca de 2400 a.C. na Mesopotâmia. Consistindo em uma estrutura de madeira ou metal com contas deslizantes em hastes, o ábaco permitia a realização de adições, subtrações e até multiplicações e divisões, dependendo da complexidade do modelo. Máquina de Pascal. Em 1642, o matemático Blaise Pascal criou a Pascalina, uma das primeiras máquinas de calcular mecânicas. Projetada inicialmente para ajudar seu pai em cálculos fiscais, a máquina utilizava uma série de rodas dentadas que representavam os números. A Pascalina era capaz de realizar adições e subtrações. Máquina de Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, no final do século XVII, projetou uma máquina que poderia realizar multiplicações e divisões, expandindo a funcionalidade das máquinas anteriores. Sua invenção também utilizava engrenagens e era um dos primeiros exemplos de um dispositivo mais sofisticado. Máquinas a vapor e mecânicas. No século XIX, com a Revolução Industrial, surgiram máquinas de calcular mais complexas, como a máquina de calcular de Charles Babbage, chamada de máquina analítica, que é considerada um precursor do computador moderno. Embora sua máquina nunca tenha sido concluída, o conceito de programabilidade e os componentes mecânicos avançados foram fundamentais. Essas inovações pavimentaram o caminho para as futuras evoluções da computação, culminando na criação dos computadores eletrônicos no século XX. As primeiras máquinas de calcular não apenas facilitaram o trabalho matemático, mas também transformaram a forma como abordamos a resolução de problemas complexos. O século XIX e as ideias de Ada Lovelace e Charles Babbage. Século XIX foi um período de grandes transformações e inovações, especialmente na ciência e na tecnologia. É nesse contexto que se destacam as figuras de Ada Lovelace e Charles Babbage, cujas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento da computação moderna. Charles Babbage, muitas vezes chamado de pai do computador, foi um matemático e inventor britânico que projetou a primeira máquina analítica, um precursor do computador moderno. Ele imaginou uma máquina que pudesse realizar cálculos complexos automaticamente e que pudesse ser programada através de cartões perfurados. Sua visão incluía componentes como uma unidade de controle, memória e uma forma de entrada e saída, que são características fundamentais dos computadores atuais. Apesar de nunca ter conseguido construir uma máquina totalmente funcional em sua época, suas ideias estabeleceram as bases para a computação. Ada Lovelace, por sua vez, é frequentemente reconhecida como a primeira programadora do mundo. Embora tenha trabalhado ao lado de Babbage, sua contribuição foi única e inovadora. Em 1843, ela traduziu um artigo sobre a máquina analítica de Babbage e adicionou suas próprias notas, que continham o que hoje é considerado o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. Lovelace vislumbrava um futuro onde as máquinas poderiam ir além dos cálculos matemáticos e poderiam manipular símbolos e mesmo criar arte, antecipando a ideia de que computadores poderiam ser ferramentas de criatividade e não apenas de cálculo. A colaboração entre Babbage e Lovelace foi pioneira, não apenas pela tecnologia em si, mas pelo modo como eles visualizaram o potencial dos computadores. Enquanto Babbage se concentrou na construção da máquina, Lovelace focou nas possibilidades que essa máquina poderia oferecer. Durante o século XIX, o desenvolvimento das ideias de Babbage e Lovelace começou a influenciar tecnologia e ciência, mesmo que essas ideias não tenham sido plenamente reconhecidas ou implementadas até o século XX. As suas visões sobre o que a computação poderia vir a ser estabeleceram um legado que se estende até a era digital atual, na qual computadores desempenham um papel central em muitos aspectos da vida cotidiana. O século XX e a revolução dos computadores.
Século XX foi um período de transformações extraordinárias e rápidas em diversas áreas, especialmente na tecnologia. A revolução dos computadores, que começou na metade do século, trouxe mudanças profundas nas sociedades e nas economias em todo o mundo. Início da revolução. A revolução computacional tem suas raízes nas inovações das décadas de 1940 e 1950, com o desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos, como o ENIAC, que foi um dos primeiros computadores de grande escala e utilizava válvulas eletrônicas. Essa era inicial focava em cálculos complexos, como aqueles utilizados em projetos de engenharia e em tarefas militares. Avanços tecnológicos. A partir da década de 1960, surgiram novos componentes e tecnologias que ajudaram a miniaturizar os computadores, como os transistores e, mais tarde, os circuitos integrados. Isso possibilitou a criação de máquinas mais poderosas e compactas, tornando os computadores mais acessíveis. A introdução de microprocessadores na década de 1970 foi um divisor de águas, permitindo a incorporação de computadores em produtos de consumo, como computadores pessoais. Popularização dos computadores. Nos anos 1980, a popularização dos computadores pessoais PCs foi catalisada por empresas como a Apple e a IBM. O lançamento de sistemas operacionais amigáveis como o MS-DOS e, posteriormente, o Windows, facilitou ainda mais o uso dessas máquinas. Isso levou à adoção generalizada do computador tanto em lares quanto em empresas, mudando drasticamente a maneira como as pessoas trabalhavam, se comunicavam e acessavam informações. A era da informação. Com a chegada da internet na década de 1990, a revolução dos computadores atingiu um novo patamar. A conectividade digital permitiu o compartilhamento instantâneo de informações e a comunicação global. O comércio eletrônico começou a despontar, levando ao surgimento de gigantes como Amazon e eBay. O acesso à informação se democratizou, propiciando novas oportunidades de aprendizado e engajamento social. Impactos sociais e culturais. O impacto dos computadores e da tecnologia da informação no século XX foi profundo. Eles transformaram a educação, alteraram o ambiente de trabalho com a automação de tarefas e a digitalização de processos e mudaram a forma como as pessoas interagem e se organizam na sociedade. Além disso, surgiram novas questões éticas e de privacidade em um mundo cada vez mais interconectado. A era do microprocessador. A era do microprocessador marca um período crucial na história da computação, que começou na década de 1970 e se estendeu até os dias atuais. Este avanço tecnológico foi impulsionado pela miniaturização e integração de circuitos, permitindo que os processadores fossem incorporados em dispositivos compactos e acessíveis. Origem e desenvolvimento. O primeiro microprocessador, o Intel 4004, foi lançado em 1971. Ele foi capaz de executar sequências de instruções, o que permitiu que computadores pessoais e dispositivos eletrônicos se tornassem mais comuns. Com o tempo, a tecnologia evoluiu rapidamente, e novas versões com maior capacidade de processamento e eficiência foram desenvolvidas. Impacto na indústria. A introdução do microprocessador revolucionou diversas indústrias, permitindo o surgimento de computadores pessoais, sistemas embarcados, automação industrial e muito mais. Isso mudou a maneira como as pessoas interagiam com a tecnologia, levando à popularização dos computadores no ambiente doméstico e empresarial. Progressos tecnológicos. Os microprocessadores têm evoluído em termos de velocidade, capacidade e eficiência energética. A Lei de Moore, formulada por Gordon Moore em 1965, previu que o número de transistores em um chip dobraria aproximadamente a cada 2 anos, resultando em aumentos exponenciais de poder computacional. Essa tendência tem sido observada nas gerações de processadores, com inovações como multicore e hiperthreading. A revolução da internet e dos dispositivos móveis. Revolução da internet e dos dispositivos móveis transformou profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos. A seguir, destacam-se alguns dos principais aspectos dessa revolução. Conectividade global. A internet possibilitou que pessoas de diferentes partes do mundo se conectassem instantaneamente.
Redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagem transformaram a comunicação, encurtando distâncias e permitindo a troca de informações em tempo real. Acesso à informação. Com a internet, o acesso ao conhecimento tornou-se democratizado. Hoje é possível encontrar informações sobre praticamente qualquer assunto com um simples clique. Plataformas como Wikipédia, cursos online e blogs especializados revolucionaram a educação e a aprendizagem. Dispositivos móveis. Os smartphones e tablets desempenharam um papel crucial na revolução digital. A mobilidade permitiu que as pessoas tivessem acesso à internet em qualquer lugar e a qualquer hora, tornando a tecnologia parte integrante do cotidiano. Aplicativos para tudo, desde compras até serviços bancários, transformaram a maneira como interagimos com o mundo. Mudança nos negócios. A internet e os dispositivos móveis mudaram o panorama empresarial. E-commerce, marketing digital e atendimento ao cliente online tornaram-se essenciais para as empresas. O comércio eletrônico cresceu exponencialmente, permitindo que pequenos empreendedores alcancem clientes globais. Impacto social. As redes sociais mudaram a dinâmica social, permitindo que indivíduos compartilhem suas vidas, mobilizem causas e se conectem com outras pessoas com interesses semelhantes. No entanto, também surgiram desafios relacionados à privacidade, desinformação e dependência da tecnologia. Inovação e tecnologia. A revolução da internet impulsionou inovações em várias áreas, como inteligência artificial, internet das coisas, IoT e Big Data. Essas tecnologias estão mudando desde serviços de saúde até cidades inteligentes, criando um futuro mais interconectado. Desafios e oportunidades. Embora a revolução traga inúmeras oportunidades, também apresenta desafios, como a necessidade de regulamentação, segurança cibernética e a exclusão digital. Garantir que todos tenham acesso à tecnologia é um dos grandes desafios que devemos enfrentar. O futuro dos computadores. O futuro dos computadores promete ser fascinante e transformador, moldando a maneira como interagimos com a tecnologia e com o mundo ao nosso redor. Aqui estão algumas tendências e inovações que se destacam. Computação quântica. Essa tecnologia emergente tem o potencial de resolver problemas que são intratáveis para computadores clássicos, como simulações complexas de moléculas e otimização de sistemas. À medida que os computadores quânticos se tornam mais acessíveis, veremos avanços significativos em áreas como medicina, finanças e inteligência artificial. Inteligência artificial avançada. A inteligência artificial continuará a evoluir, tornando-se mais integrada em nossas vidas cotidianas. Isso inclui assistentes virtuais mais inteligentes, sistemas de recomendação e até mesmo inteligência artificial generativa que pode criar conteúdo, arte e soluções inovadoras para problemas complexos. Computação neuromórfica. Inspirada na estrutura do cérebro humano, essa abordagem busca criar computadores que imitam o funcionamento neural. Isso pode levar a uma computação mais eficiente em termos de energia e velocidade, especialmente para tarefas de inteligência artificial. Realidade aumentada e virtual. Tecnologias de realidade aumentada (RAI) e realidade virtual (RV) devem se tornar mais sofisticadas, permitindo experiências imersivas em diversas aplicações, desde jogos até treinamento e educação. Isso pode criar novas formas de interação com os dados e ambientes digitais. Computação em nuvem e edge computing. À medida que a quantidade de dados cresce, a computação em nuvem continuará a ser fundamental, mas a computação de borda edge computing também ganhará destaque, permitindo processamento mais próximo da fonte dos dados. Isso é crucial para aplicações em tempo real, como veículos autônomos e dispositivos IoT. Interfaces de usuário naturais. O futuro dos computadores incluirá interfaces que vão além do teclado e do mouse, como controle por gestos, reconhecimento de fala e tecnologias de interface cérebro-computador. Isso permitirá uma interação mais intuitiva e acessível com a tecnologia. Sustentabilidade. À medida que as preocupações ambientais aumentam, a indústria de tecnologia está se voltando para práticas mais sustentáveis. Isso inclui a fabricação de hardware eco-friendly, uso eficiente de energia e designs que facilitam a reciclagem e reutilização.
Computadores pessoais e portáteis do futuro. Espera-se que os computadores pessoais se tornem ainda mais leves, potentes e integrados aos dispositivos que usamos no dia a dia. Com a evolução da tecnologia de baterias e materiais, laptops e dispositivos móveis podem oferecer maior autonomia e desempenho. Conclusão. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pela história do computador? Deixem nos comentários qual parte vocês acharam mais interessante e não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdos incríveis. Aí lembre-se e mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!